pessoal, vamos começar as nossas atividades de hoje, né? Vamos organizar o nosso ambiente, o livro, o estojo, fones de ouvido, para que nada nos atrapalhe nesse momento tão importante, não é isso? Mas antes de tudo, vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Juntar as mãozinhas e vamos dizer: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por todas as coisas boas que Tu opera em minha vida, Senhor, por todas as graças, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, porque em Ti eu acredito e confio. Senhor, derrame uma bênção sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre o povo do mundo inteiro, Senhor. Derrame esta bênção, Senhor, porque nós estamos precisando muito do Teu amor bendito. Senhor, que ao final deste dia, Senhor, termine bem e que a graça do Senhor esteja sempre presente na minha vida. Amém? Agora vamos começar as nossas atividades. Vamos aqui para a página 44 e 45, matéria de português, oficina das palavras, usando o gênero das palavras. Vocês lembram que a gente viu sobre o gênero masculino e feminino? Nós vimos sobre o gênero masculino e sobre o gênero feminino nas palavras, não foi? Por exemplo, a palavra madrinha. Quem é, né? O masculino de madrinha é padrinho. Você consegue identificar se a palavra lápis é masculina ou feminina, né? Aí a gente faz o quê? O uso do artigo o ou a, os ou a. Por exemplo, se eu disser o lápis, então o lápis é do gênero masculino. Quando eu digo o lápis, aí eu entendo que o lápis é do gênero masculino. A caneta, coloquei o artigo a. A caneta, quando eu digo a caneta, significa que caneta, né, ela pertence ao gênero feminino, e isso tem a ver com o substantivo, né? O substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres e aos objetos. Por exemplo, o galo, esse que cantou agora é o galo, né? Ele é o nome da espécie desse animal. Por ser o nome da espécie desse animal, a gente chama de substantivo. E esse substantivo é o quê? Feminino ou masculino? Muito bem, vocês estão muito afiados. É um substantivo, né, do gênero masculino, o galo. E existe, né, o gênero feminino dessa espécie? Existe o gênero feminino dessa espécie? Sim, existe. A galinha. A galinha é o gênero feminino da espécie, né, do galo. Então, nós vimos isso, não foi? A tia passou essa aula sobre o substantivo, né, feminino e masculino, sobre o gênero do substantivo, não foi isso? Pois agora nós vamos ler, né, a história de Marcela. Marcela, ela tem uma deficiência visual, ela é cega, ela tem uma deficiência visual. Vocês lembram que lá na página 173 do livro de ciências, nós vimos falar sobre a deficiência visual e que as pessoas com deficiência visual, elas podem ler? Olha que interessante, elas podem ler e a sua leitura é feita em braille. E o órgão do sentido que elas utilizam é o tato, ou seja, elas pegam a pontinha do dedo e passa por cima da palavra e aí elas conseguem identificar. Claro que não é qualquer escrita, é a escrita em braille, porque, gente, todo mundo tem o direito
de aprender, certo? Todo mundo tem o direito de aprender. A nossa unidade agora não está falando sobre os direitos e deveres, pois eu estou dizendo para vocês, todo mundo tem o direito de aprender, conforme as suas possibilidades. As pessoas que têm dificuldade visual, elas têm direito a aprender a ler e escrever. Como é que elas aprendem? Por meio do braille. Então, esse direito delas, elas têm que ter garantido, tá bom? Então, a gente tá falando sobre um monte de assunto que tem aí no nosso livro, né? Pois agora vamos à leitura, né? Vamos à leitura da página 44 e vamos falar sobre a Marcela. A tia vai ler bem devagarzinho e você vai acompanhar a leitura junto com a tia Jússi. Vamos ler todos juntos. Marcela nasceu cega. A tia já explicou, né? Nunca viu o pôr do sol ou as cores de um jardim florido. Vocês viram que as palavras pôr do sol, cores e jardim estão destacadas? Vocês viram que elas estão em negrito? Observa bem direitinho isso aí, tá bom? Mas conhece o sorriso de seus pais e o abraço de seus amigos, pois Marcela é muito querida. Quais são as palavras que estão em destaque? Sorriso e abraço, elas estão em negrito. O que nós vamos fazer com essas palavras que estão em destaque? Pôr do sol, cores, jardim e sorriso. O que nós vamos fazer com ela, pessoal? Vamos pensar direitinho. De saber o que a gente vai fazer com essas palavras, vamos aqui à letra A. A letra A diz assim: sublinhe de vermelho o que Marcela não conhece. Aqui na letra A, nós vamos sublinhar, né, de vermelho, né, aquilo que Marcela não conhece. O que Marcela não conhece? O que ela nunca viu aí? Com o seu lápis de cor vermelho, você pode estar passando um tracinho debaixo daquilo que Marcela não conhece. Você já identificou o que Marcela não conhece? Muito bem, você já identificou. A tia Jússi não vai explicar, não vai dar a resposta. No caso, a tia Jússi já explicou, mas ela não vai estar dando a resposta. Agora, com o lápis azul, vamos estar identificando o que Marcela conhece. O que ela conhece? O que é que Marcela conhece? A gente vai passar um tracinho com o nosso lápis de cor azul, tá bom? Eu quero que vocês peguem o lápis mesmo de vocês, o lápisinho normal, tá bom? Lápis normal. E circule o artigo que vem antes de cada palavra em negrito. Eu quero que você circule o artigo que vem antes de cada palavra que está em negrito. Por exemplo, temos aqui o nome pôr do sol. Pôr do sol. Qual é a vogal que vem? Qual é o artigo que está aí? Isso, muito bem. É o artigo O. É o artigo definido O. Agora, aqui nós temos cores. Qual é o artigo que vem antes da palavra cores? Qual é o artigo que vem antes da palavra cores? Isso, muito bem. É o artigo definido as. É o artigo definido as. Agora, nós vamos aqui à palavra jardim. Qual é o artigo indefinido que vem antes da palavra jardim? Qual é o artigo que vem antes da palavra jardim? Qual é o artigo indefinido? Muito bom. É o artigo É o artigo Agora vamos à palavra sorriso. Na palavra sorriso, nós temos o artigo
definido, qual é? Isso, muito bem, nós temos o O. O artigo definido é o sorriso. E na palavra abraço, nós temos aqui a palavra abraço. Qual é o artigo que vem? Qual é o artigo que vem antes da palavrinha abraço? Qual é o artigo definido que vem antes da palavrinha abraço? Isso, muito bem, é o O. Vocês viram que a tia Jussi também fez? Isso é muito importante porque, de acordo com o artigo, é que a gente consegue definir se essa palavra é masculina ou feminina. A gente consegue definir se essa palavra é masculina ou feminina, se ela pertence ao substantivo masculino ou feminino. Por exemplo, quando eu digo assim, o sol, quando eu digo o sol, ele é masculino ou ele é feminino? Ele é do gênero masculino ou feminino? Muito bem, o sol é masculino. Quando eu digo as cores, eu digo que as cores é masculina ou feminina? Como é que eu digo? Qual é o gênero, masculino ou feminino? Muito bem, as cores pertencem ao gênero feminino, Agora, um jardim, feminino ou masculino? Feminino ou masculino? Muito bem, masculino. Agora, o sorriso, feminino ou masculino? Muito bem, pertence ao gênero masculino. O abraço, feminino ou masculino? O abraço, feminino ou masculino? Isso, parabéns, pertence ao gênero masculino. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 palavras do gênero masculino e apenas uma do gênero feminino. Espero que tenha ficado, bem esclarecido o que é o substantivo feminino e masculino, o que é o gênero do substantivo feminino e masculino, tá bom? Espero que tenha ficado claro. E se não ficou claro, você tem todo o direito de perguntar, tá bom? Você tem todo o direito de perguntar e eu vou ficar aqui aguardando a sua pergunta, tá bom? Agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão, é como eu estou dizendo para vocês, vocês podem buscar auxílio na página 173 do livro de ciências, tá bom? Você pode buscar o auxílio, tá bom? Porque aqui nessa questão, da segunda questão aqui, vai falar sobre uma criança surda, uma pessoa que tem deficiência auditiva, vai falar sobre isso. Ele quer que você escreva uma pequena história sobre uma criança que tem deficiência auditiva, tá bom? Então, você pode escrever com base no que você aprendeu e você pode estar falando como que essas crianças podem se comunicar, porque por não ter a audição, elas acabam não conseguindo expressar por meio da fala, mas existe uma forma de expressar. Existe uma forma que a criança que é surda, a criança que tem problema auditivo, pode estar se comunicando. Então, você vai lá no livro de ciência, página 173, organiza o teu conhecimento para você entender bem direitinho como é que essa criança pode se comunicar e aí você escreve a sua história aqui, tá bom? Aí você escreve uma pequena história, dê um nome para esta criança, tá bom? Igual tem aqui na história da Marcela. E aí você pode falar das coisas boas que essa pessoa consegue fazer e pode também falar das coisas que ela não consegue, tá bom? Então, essa é a nossa pequena produção textual de hoje, tá ok?